tudo bem? Bom, a primeira tarefa então era ler o texto da Lúcia Santaella e agora nós vamos discutir rapidamente o texto, né? Apenas fazendo um resumo do que ela trata lá naquele texto bem legal. O texto então vai falar sobre o homem e as máquinas e é o assunto, né, da nossa quinta aula. Preparados aí? Então vamos lá. Eu queria então começar a discussão com vocês perguntando se foi fácil ler, tinha muitas palavras ali desconhecidas, procurar no dicionário. Com certeza vocês viram aí alguma similaridade com possivelmente um assunto tratado pelo professor Danilo lá no primeiro semestre, que é a semiótica, né? Então, o estudo dos signos, né? Não é isso? Quais eram então as três tipos de máquina, né? Vocês conseguem pensar em exemplos? Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Então, se a gente pegar o texto e começarmos a analisar, ela começa detalhando a ideia de utensílios e ferramentas. Ferramentas, quando de utilização própria do ser humano, né, dos homens, a gente vai então trabalhar a ideia de utensílio. Então, utensílio lá de cozinha, utensílio doméstico e assim por diante. Algo muito próprio, né, pessoal. E as ferramentas, basicamente, como um artefato, como um meio para realizar um trabalho ou uma tarefa. E aí ela basicamente trabalha a ideia de um prolongamento de uma habilidade do ser humano, principalmente físico-muscular. As máquinas, quando munidas de uma desculpe, máquinas não, as ferramentas, quando munidas de uma certa autonomia, elas passam então a ser chamadas de máquinas. Então, as máquinas, por conceito lá no texto, é qualquer estrutura material e imaterial que, aplicando-se a qualquer construção ou organização, e essas partes, né, estão conectadas, né, fazem um todo conectado e interrelacionado, e quando elas efetivamente são colocadas em movimento, o trabalho é realizado como uma unidade. É o caso, por exemplo, de uma máquina de costura. Tem ali várias partes, né, as engrenagens, etc. Quando conectadas, colocadas juntos para trabalhar, ela faz o trabalho efetivamente, ela realiza o trabalho como uma unidade única. Mesma coisa a ideia de uma catapulta, né? Lá na Idade Medieval, a gente tem a mesma ideia de máquina. E aí, quando existe ou surgem, né, os motores passam a ser sinônimo de máquinas. Então, máquina é tudo aquilo que possuía um motor. E aí, no texto, ela então começa a trabalhar esse assunto, depois de definido esses elementos de construção, os três tipos, né, de máquinas e interação entre homem e máquina. São a máquina muscular motor, a máquina sensorial e a máquina cerebral, né? Então vamos ver cada delas. Quando nós trabalhamos essa ideia de no nível muscular motor, a gente começa a ter isso desde a Revolução Industrial, com a invenção da máquina a vapor por James Watt, né? E o que aconteceu efetivamente ali? A gente substituiu a força física do homem pela máquina. Então a máquina passa a fazer o processo de transformação, né, de uma energia cinética, né, em uma energia potencial, em uma energia mecânica, ok? Então a máquina começa a fazer a imitação da capacidade humana e amplifica essa capacidade humana. Então, se nós olharmos algumas máquinas musculares, vamos falar assim, que sobrevivem até hoje, a gente pega um elevador, o elevador ela está fazendo, às vezes, por exemplo, de vários cavalos puxando algo
para ser subido por uma roldana ou algo assim, uma batedeira de bolo, um liquidificador, um aspirador de pó e assim por diante. Tudo isso são exemplos de máquinas musculares, ok? Então, com o tempo, essas máquinas musculares vão tomando uma forma mais bem definida, vão sendo reduzidas e a precisão começa a tomar conta dessas máquinas. O trabalho começa a ser cada vez mais integrado com os homens, né, os seres humanos. E a gente vê isso de forma até irônica naquele filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Então, com a introdução dos computadores, essa integração começa a se dar de uma forma mais intensa, ou seja, essa sensibilidade, essa precisão acontece de uma forma bastante mais intensa, ok? O segundo nível de máquinas, ela chama de nível sensório, basicamente porque começam a trabalhar as máquinas com os nossos sentidos, visão, audição, né? Essas máquinas vão ser então extensões dos sentidos humanos e esses sentidos mais especializados. Ela dá como exemplo uma máquina fotográfica, que ela faz às vezes de nossos olhos, né, nossa visão. Só que uma vez que eu tenho uma fotografia, eu consigo reproduzi-la de uma maneira muito mais intensa do que se eu tivesse apenas a imagem mental daquela mesma paisagem, né? São produzidas então a partir de teorias e pesquisas, ou seja, tem muita pesquisa, muito desenvolvimento, e são dotadas de inteligência sensível, ou seja, elas conseguem perceber algo ao nosso redor com os nossos sentidos. Elas vão fazer então uma simulação do funcionamento dos nossos órgãos sensoriais. Então vejam só, enquanto as máquinas musculares elas vão produzir objetos, ok? As nossas máquinas sensórias vão produzir signos, ou seja, sons e imagens. Então a gente pode dizer que uma máquina sensorial, ela vai começar a ser chamada de um aparelho. E esses aparelhos, por possuir uma memória extrassomática, de visão, de audição, etc., elas vão ser replicantes e proliferantes de signos. Veja, por exemplo, o caso dos novos estetoscópios. O estetoscópio é aquele aparelho utilizado para auscultação, né? Nossas batidas, então nosso pulmão, etc. Já está sendo possível gravar em MP3 essa auscultação e ser enviada pela internet, pelo celular, etc., para outros médicos para que aquela auscultação seja vista por mais de um especialista e aí sim interpretada de uma forma mais coerente. A mesma coisa com as fotos e assim por diante, né? Elas podem ser reproduzidas de uma maneira muito mais intensa. E o terceiro nível de máquinas, o nível cerebral, elas acontecem basicamente com a revolução eletrônica, que acontece em meados do século XX, e os primórdios é a máquina de Turing. Se vocês já assistiram aquele filme, O Jogo da Imitação, vão saber o que eu estou falando aqui. Turing, né? Alan Turing, que foi basicamente o idealizador aí do processo de construção de máquinas que vão pensar um pouco mais. Mas, além dessas máquinas de pensar ou não, ou seja, a inteligência artificial, vamos voltar um pouquinho e vamos pensar nos computadores como uma forma geral. A partir da década de 70, então, nós temos os primeiros computadores dotados de tela, teclado e computador. Ou seja, essa interação começa a ser muito mais fácil, bem mais fácil do que antigamente, que eram programados por meio de chaves, etc. Então a grande revolução acontece aí quando o computador, né, ele é difundido, né, como um computador pessoal, ele começa a integrar um meio de massa de criação, comunicação e simulação do processo.
Então, uma máquina cerebral, ela é aquela que permite conexões e interfaces entre os dados, informações, é a codificação digital. É o que a gente falou lá na primeira aula de transformação de átomos, né? Ou seja, coisas físicas, em bits, coisas digitais. E esses bits eles podem ser transferidos, guardados, enviados, multiplicados de uma maneira bastante intensa. Então, só para a gente sintetizar aqui esse texto da Lucy Santaella, então ela fala então de 3 tipos de máquinas, de interação de homem e máquina, com 3 tipos de máquinas, e essas 3 máquinas elas são somativas, ou seja, não é que a criação de uma elimina a outra, elas vão sendo somadas, tanto é que nós temos máquinas musculares no nosso dia a dia, né? Uma batedeira é um exemplo de uma máquina muscular. Então, as máquinas musculares amplificam a força e o movimento físico, as máquinas sensórias amplificam o poder dos sentidos e as máquinas cerebrais vão ampliar as nossas habilidades mentais, principalmente para processamento e memória. É isso aí, vamos então logo em seguida discutir isso na nossa reunião virtual. Tenham uma excelente semana e tchau!